24 mesmo, mas a gente vai ler o versículo 3 e o versículo 4. Mateus 24, 3 e 4. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Ou então, em outra tradução, na NVI, ele colocou como cuidado para que ninguém vos engane. Feche teus olhos, vamos orar antes. Coloca a mão no teu coração, que nem o pastor Jeff ensina para a gente. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais íntimo de quem nós somos, Deus. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções, Deus. E nós te pedimos para que ela seja eficaz hoje em nós. Deus, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. Tudo que eu tenho de mim mesmo é mau, Senhor, mas é o teu Filho, Senhor. É o teu Filho, Pai, é a tua palavra, Senhor. É a nossa esperança, é a nossa âncora, Senhor. Nós queremos nos agarrar nela hoje, Deus, e te pedimos, Senhor Espírito Santo, toma o teu lugar aqui hoje e faz o que o Senhor desejar. Nós te damos toda a liberdade. O Senhor é rei aqui, o Senhor é quem comanda todas as coisas aqui, Senhor. Então nós te pedimos, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, assim como Paulo orou, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a palavra entre e faça morada em nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Então, como vocês podem ver, no versículo que a gente leu, 3, 4 de Mateus, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Não é um tema muito comentado ultimamente, não é um tema muito pregado, principalmente, eu acho, nos jovens. Eu acompanho um pouco, não só a gente aqui, mas em outros locais, outras igrejas, e a volta de Jesus não é um tema tão popular. É lógico que se for entrar nas áreas mais teológicas, nas academias, nas escolas, vão debater muito teologia, porque existe muita divergência em alguns pontos de vista, mas nós não vamos entrar nesse mérito de como as coisas acontecem, na ordem cronológica. Nós vamos falar especificamente sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um dos pontos centrais da fé cristã, assim como a cruz, assim como talvez como a queda antes. A volta de Jesus é a esperança que nós temos da consumação da obra de Cristo na terra. Amém ou não amém? Então, assim, nós vivemos hoje num mundo muito plural, um mundo muito conectado, onde a gente tem acesso a tudo e a todos muito rápido na palma da nossa mão. E apesar dos benefícios que isso tem, isso causa problemas para a gente também, principalmente para a gente que é cristão, que pensa de uma certa forma. Isso pode nos trazer problemas. Por quê? Eu estava dando uma estudada nesses tempos, pretendo continuar estudando, mas nós estamos na chamada pós-modernidade. Quem já ouviu falar pós-modernidade? Irmão, pós-modernidade é depois da modernidade, né? É meio lógico, né? A pós-modernidade, ela é o tempo que nós vivemos hoje, e ela é caracterizada por alguns fatos, por alguns acontecimentos, e principalmente pela forma com que ela se mostra e com a forma com que as pessoas que estão nela pensam. Não nós, graças a Deus, mas a maioria das pessoas talvez. O Jair Ferreira dos Santos, que foi um cara que escreveu um livro a respeito da pós-modernidade, ele escreve a pós-modernidade dessa forma. Ele descreve a pós-modernidade dessa forma: o homem moderno valorizou, o homem moderno, no caso, o homem que era antes da gente, mais antigão lá. O homem moderno valorizou a arte, a história, o desenvolvimento, a consciência social para se salvar. Dando adeus a essas ilusões, o homem pós-moderno já sabe que não existe céu, nem sentido para a história, e assim se entrega ao presente
e ao prazer, ao consumo e ao individualismo. Já pararam para pensar que essa é uma das definições de pós-modernidade do tempo em que nós vivemos hoje, em que talvez a primeira definição que ele deu é que a maioria das pessoas já se ligaram que não existe um céu, que não existe uma continuidade para a história. Nós simplesmente nascemos e morremos como animais, como bactérias, como simples seres que evoluíram do acaso. Não existe um sentido a partir disso aqui. Foi um simples acaso, nós somos mega sortudos de uma explosão gigantesca e hoje nós estamos aqui. Eu não creio assim. Eu não creio que nós somos o fruto do acaso. Eu não creio que não existe um céu. Eu não creio que não existe um Deus que criou todas as coisas. E assim, é muito importante nós entendermos esse tempo que nós estamos vivendo. É muito importante nós não ficarmos presos dentro das quatro paredes, intelectualmente falando também. Porque a ideia é que nós sejamos capacitados aqui, que a gente saia daqui para levar o amor de Jesus, que a gente saia daqui para pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas o caminho correto, que é o caminho de Jesus. Então, para a gente chegar lá, sem nada, despreparado, nós precisamos estar atentos, e essa é uma das qualidades que a gente tem, uma das vantagens que a gente tem de viver num mundo tão plural, num mundo onde a gente tem acesso a todas essas coisas. Eu gosto muito de um texto que está lá em 1 Crônicas 12:32, não precisa abrir. Eu já orei muito esse texto e eu quero continuar orando ele o resto da minha vida, mas é um texto que diz o seguinte: da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Em outra tradução vai dizer o seguinte: dessa tribo de Isacar, esses 200 chefes, eles eram entendidos a respeito dos tempos, eles conseguiam discernir o tempo em que eles estavam vivendo, e todos os outros irmãos deles seguiam eles a partir disso. Essa é uma das funções que nós temos como cristão hoje, porque nós devemos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar os sinais que ela nos dá, entender o tempo que nós estamos vivendo lá fora para nos posicionar. Amém? É lógico que a palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos quando o Filho do Homem vai voltar, como diz o versículo, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós precisamos estar atentos aos sinais que Ele deu. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu não sei, nem o Espírito Santo sabe, só o Pai sabe a hora exata, o dia exato em que eu vou voltar. Mas tem esses sinais aqui que vocês precisam acompanhar. E no versículo 24 que a gente leu, Jesus diz o seguinte: cuidado para que ninguém vos engane. Se Jesus avisou para que ninguém nos enganasse, é porque Ele entendeu que existia uma possibilidade de alguém nos enganar, né? Existia uma chance de alguém nos enganar. A gente não vai ler todo o capítulo 24 de Mateus, porque ele é bem extenso, mas ele é classificado como o mini apocalipse de Jesus. Lógico que existem vários outros textos, em vários outros livros da Bíblia que falam a respeito do último dia, dos finais do tempo e tal, mas esse é um resumão que Jesus passa, e eu acho que ele tem uma certa autoridade para nos ensinar como vai ser a volta dele, né? Então Jesus diz depois que virá apostasia, que virá falsos profetas, que enganarão a muitos. Ele dá uma série de dicas, mas nós não vamos ficar nessas partes, nós vamos falar mais a respeito da volta dele, de como vai ser, enfim. Lá em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 2, o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala muito também da volta de Jesus, explica como vai ser o anticristo, o homem da iniquidade, o que vai acontecer antes, como vai acontecer, mas ele começa no capítulo 5 dizendo assim: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: não se preocupa com o dia exato, não se preocupa em parar tudo para esperar Jesus voltar, mas vocês sabem que Jesus vai voltar de repente, então vocês fiquem preparados para o dia que Ele voltar. Eu estava pensando a respeito disso hoje. Eu creio que a nossa geração
pode ser a geração que veja, tipo assim, vivo, sem morrer, né? A volta de Jesus. Todo mundo vai ver Jesus voltar. Mas eu creio que pode ser a nossa geração que vai ver. Eu creio que o fator moral que existe hoje, e que não está indo para um caminho bom, pode ser, é um dos principais indícios de que Jesus está voltando. O fator moral, de que a moralidade do mundo, se a gente pensar no Brasil, até a gente está bem, né? Mas tá indo, né? Tem igreja ainda, nós somos um número razoável de crentes, mas se for para a Europa, não tem mais. Não tem mais. As crianças já nascem sabendo que já são ensinadas que não existe um Deus, não existe uma salvação, não existe um pós-morte, só existe uma vida curta e existencialista que você pode desfrutar da maneira que você achar melhor, que você pode decidir da maneira que você achar melhor. Mas aqui nós temos essa certeza e nós devemos propagar essa certeza. E eu estava pensando a respeito disso. Eu pensei, cara, pode ser que seja, pastor, que eu esteja enganado, pode ser que seja mais para frente daqui uns 100 anos, 200 anos que seja, mas para nós que estamos aqui, é menos, né? Vamos fazer uma base assim, tipo, otimista mesmo, assim, se a gente parar de tomar coca e comer miojo, fora alguns, assim, tipo, fora o Clever, assim, fora o Jeffrey, assim, está uns 80 anos aí, a gente viva mais. Acho que não vai ver tudo isso, né? Uns 80 anos aí. Cara, se acabar esses 80 anos, você vai morrer, segundo a Bíblia diz, e você vai ressuscitar quando Jesus voltar. Então, assim, pode ser que Jesus demore 1000 anos para voltar, mas para você vai ser 80, ou menos, né? Ou 50, ou 10, ou amanhã, né? Se for meio imprudente para atravessar David Taus. Tudo pode acontecer. A gente pensa que, cara, não acontece, mas, que nem diz meu avô, para morrer basta estar vivo. E assim, a gente pode ver nos noticiários hoje, a gente pode ver em tudo que acontece no Brasil hoje, na tragédia de Brumadinho, morreu 200 pessoas que eu tenho certeza que não acharam que iam morrer naquele dia. Os meninos lá do Flamengo, que estavam lá dormindo, não acharam que iam morrer naquele dia. Então, assim, eu não quero trazer peso, eu não quero trazer carga sobre vocês, dizendo, vocês podem morrer, mas é verdade, vocês podem morrer. Então é um peso, é uma realidade. E qual é a nossa situação com relação a isso? Qual é a nossa situação com relação à volta de Jesus? Será que nós estamos preocupados com a volta de Jesus? Alguns teólogos eles divergem a respeito de se nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Arrebatamento é assim, nós vamos estar aqui de bobeira, daqui a pouco, pum, subimos para o céu. Jesus, quem já viu Deixados para Trás, mais antigo, eu nunca vi, mas quem já viu sabe como é que é. Mas pode ser que seja depois da tribulação. Eu acho, a tribulação não vai ser boa, pelo que a Bíblia diz, mas eu acho que o ser arrebatado antes da tribulação é pior, porque se o cara tá meio mais ou menos, chegou a tribulação, o cara se liga, o cara já, né, não cabe lá, morar mais aí, vamos fazer uns corre, mas o cara tá meio de boa, antes da tribulação, pum, subiu todo mundo, você ficou, nego, já era, e não é tipo Deixados para Trás, vai vir os caras aí, talvez depois, não, ficou, abraço, tchau. Então assim, nós precisamos estar atentos, primeiro, ao tempo que nós estamos vivendo. Não é comum aquilo que nós estamos vivendo no mundo, não é comum aquilo que nós estamos vivendo moralmente, não é comum os sinais que nós temos visto hoje na terra, não é comum a perseguição que tem acontecido aos cristãos, que sempre aconteceu, mas hoje tem se intensificado não só fisicamente de matar, mas de perseguir aquilo que nós pensamos. Não é comum a moralidade do mundo hoje que tem se esvaído. Durante um tempo era meio velado assim, mas a galera respeitava. Hoje em dia, se você for ver a próxima geração, misericórdia, eu não quero nem pensar de como vai ser, eu não quero nem pensar como eles vão pensar, a ideia que eles vão ter de mundo, a cosmovisão, para falar bonito, né? Mas enfim, agora eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Mateus 24, quem fechou, só lamentos. Abra de volta, Mateus 24. Vou fazer que nem o Kleber, vou avisar aqui que vou beber água.
Mateus 24, a gente vai ler a partir do versículo 36, a gente vai ler até o 44. Mateus 24, do 36 até o 44. Amém? Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro não. Eu quero estar na lavoura e eu quero ser levado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendeis isso: se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então, se você acha que é amanhã, já não é amanhã mais, que é o momento que você menos espera. É o seguinte, no primeiro versículo, Jesus diz o seguinte: entretanto, a respeito de dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Eu estava lendo o livro que a gente usa na IDM para fazer teologia sistemática. No finalzinho tem uma parte bem legal de escatologia, e o professor lá que escreveu o livro, ele usa um termo bem legal. Ele fala que tem uma galera que tem medo da escatologia, e ele fala que não é escatologia, é escatofobia que as pessoas têm, porque existe um desespero total com relação ao último dia, como tipo, cara, eu não sei se vai dar. A gente estava falando no GC ontem, né? A gente estava comentando sobre isso. Tem a galera que tem muito medo, tipo assim, Jesus vai voltar e agora, eu não sei, tem que ficar aqui tudo certinho, deixar todas as coisas prontas, porque pode ser que ele venha e eu fique, e daí o que vai acontecer? Cara, a gente que é crente de verdade não pode ter esse medo. Na verdade é o contrário. Pode viver com medo de não ir para o inferno, ou com uma vontade de desesperar de somente ir para o céu. Eu estava estudando esses tempos e eu estava vendo uma aula sobre ética, e tem um filósofo muito famoso que se chama Immanuel Kant. Quem que já ouviu falar do Immanuel Kant? Todo mundo já ouviu, né? Fez ensino médio, já ouviram, só não lembro, né? Mas Immanuel Kant é uma pessoa bem famosa, e ele é considerado talvez um dos principais filósofos modernos, se não o principal. E ele era cristão, luterano, o abençoado. E ele chega a uma conclusão que a ética cristã não existe, ela não tem fundamento, ela é meio infundada, porque ele fala que todo cristão só obedece a Deus por 2 motivos. 2 motivos. Ou ele obedece a Deus porque ele tem medo de ir para o inferno, é só esse o motivo que ele tem. Ou ele obedece a Deus porque ele quer ir para o céu, porque a promessa do céu é muito boa e ele quer ir para o céu. E eu estava assistindo a aula lá, bem tranquilão, na minha cama e tal, e eu fiquei esperando aquele cara terminar. Eu falei, não, tem que ter mais uma, porque é lógico que nós podemos vir por esses motivos. Nós podemos vir até Cristo por medo do inferno, nós podemos vir até Cristo querendo a salvação eterna, mas nós sabemos que a partir do momento que nós vamos caminhando com Deus, que nós desenvolvemos uma caminhada, conhecemos quem Deus é, o simples fato de não ir para o inferno ou de ir para o céu não importa mais. O que eu queria ouvir do Kant, que é tão inteligente, que é uma pessoa tão renomada, é que o cristão de verdade faz o que faz, segue a Deus, é discípulo de Jesus, não porque tem medo de ir para o inferno ou quer ir para o céu, mas porque quer ter um relacionamento com a pessoa de Jesus.
Essa deve ser a nossa esperança. A palavra de Deus diz ali que nós não sabemos quando o Filho do Homem vai vir, e algumas pessoas têm esse temor, esse medo eles não esperam ansiosos pela vinda de Jesus, é pelo fato, eu vou para o céu ou vou para o inferno, eu quero saber para onde eu vou, eu não estou preocupado se Jesus vai estar lá ou não. Se não me engano é o Paul Usher que fala que um cristão de verdade iria para o inferno se Jesus estivesse lá. O cristão de verdade abriria a mão do céu se Jesus estivesse lá, porque para nós não é mais importante a eternidade feliz, é lógico que nós queremos, né? Mas Jesus é mais importante, a revelação do Filho de Deus é mais importante, a revelação de quem Ele é mais importante para nós, amém? No versículo 37, diz o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dava por ocasião da chegada do Filho do Homem, porque nos dias que antecedem ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até em dia que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá a volta do Filho do Homem. Todo mundo lembra da história de Noé, né? A história de Noé, o povo chegou a uma maldade, tipo assim, que chegou ao limite da cota de Deus. Deus falou para Noé, faz uma arca, resumidamente, né? Faz uma arca, eu vou matar todo mundo e acabou. Coloca os bichos dentro da arca aí que nós vamos começar tudo de novo. E foi o que aconteceu. As pessoas, Noé falou, Deus vai mandar um dilúvio, vai inundar tudo, tal, e a galera tipo, tá nem aí. O Noé continuou comendo e bebendo, como diz a Escritura, continuou casando e dando-se em casamento, continuaram vivendo a vida deles como se nada estivesse acontecendo. E a palavra de Deus diz que assim vai ser a volta de Jesus. Quando todo mundo estiver alheio, quando todo mundo não estiver percebendo o que está acontecendo, Ele vai voltar. E como é os dias de Noé? A palavra de Deus diz lá em Gênesis 6:5, que diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Como eram as pessoas no tempo de Noé? A palavra de Deus diz que todas as intenções dela, os pensamentos dela, eram sempre voltados para o mal, ou seja, sempre voltados contra Deus. Eu não duvido muito que nós estamos chegando perto disso. A partir do momento que nós abrimos mão de valores que nós temos, valores que nós consideramos como essenciais, Deus nos ensinou, que Deus colocou para nós como certos, a palavra dEle. A partir do momento que nós contrariamos tudo aquilo que Ele tem para nós, que Ele deixou para nós como revelação, nós estamos indo nessa direção de mal, de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Sendo assim, nós estamos chegando perto do tempo das pessoas de Noé. E a palavra de Deus diz também: 2 homens estarão na lavoura, versículo 40, 2 homens estarão na lavoura, e um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Jesus avisa mais uma vez: ninguém sabe o dia que ele vai vir, mas se você soubesse o dia, você ia se prevenir. Existem sinais que nos previnem disso. Eu não acredito também que o Espírito Santo vai nos abandonar nesse tempo. Eu acredito que a igreja vai entender esse tempo. A igreja vai conseguir discernir: olha, está acontecendo isso lá, está acontecendo isso aqui, olha isso, pode ser os últimos dias, olha, está acontecendo perseguição, se for na sua linha de pensamento, perseguição. Mas eu quero contar uma história minha. Vou beber água antes. Há bastante tempo, não bastante tempo, né? Porque eu não tenho tanto tempo de convertido, mas
no começo ali, de convertido, eu tive uma experiência bem doida com Deus. O que aconteceu? Era o dia da matrícula da Federal, se não me engano foi perto do casamento do Kleber até, faz tempinho então. Era perto, eu tinha que fazer a matrícula na Federal e meus pais já tinham ido para a praia. Meus pais tinham alugado uma casa lá em Guaratuba e tal, e tinham ido para a praia. E eu fiquei para ir para o casamento do Kleber e para fazer a matrícula no outro dia do casamento do Kleber. Então, eu fui fazer a matrícula do casamento, matrícula da Federal, já com o meu travesseiro debaixo do braço, de mochila. Eu falei, cara, essas férias vai ser top. E naquela época eu estava crente doido, assim, eu vou abrir todo lugar. Cheguei lá na fila da Federal, lá fiquei lendo, fiquei escrevendo, eu gosto de escrever. Fiquei lá e tal, e eu estava felizão, né? Eu estava fazendo minha matrícula da Federal, eu ia começar um tempo novo ali, né? Estava pedindo, Deus, eu quero iniciar esse tempo novo aqui com o Senhor e tal, quero fazer isso, aquilo e tal. E beleza. Fui para a praia, fui bem de boa lá no último ônibus, que era de tarde, ninguém ia para a praia, segunda-feira à tarde, ninguém vai. Estava lá sozinho, eu falei, Deus, esse tempo aqui, eu quero curtir a praia, mas eu quero, tipo assim, me isolar às vezes, assim, e eu quero que o Senhor me fale, quero que o Senhor me mostre uma parada doida, assim, sobrenatural, assim, eu quero viver essas loucuras, eu não sei o que o Senhor quer me mostrar, mas eu quero ver uma parada doida. Beleza, cheguei na praia, céu azul, assim, coisa maravilhosa, assim, só que eu cheguei meio tarde, assim, cheguei às 6 horas. Beleza, cheguei lá, arrumei minhas coisas, meu avô chegou para mim e falou, amanhã vamos pescar? Eu falei, bora, então beleza, cedinho, às 6 horas nós saímos daqui. Falei, beleza, a gente estava perto de uma casa que já foi em Guaratuba, sabe que, tipo assim, antes do centro lá, tem as praias lá, e no final lá, quase lá perto do Cristo, tem uma pedra lá, que a galera fica pescando, a galera vai lá, naquela pedra lá, que a gente pensou, vamos lá pescar, né? Eu e meu avô, ruim de pescaria, nós dois, subimos na pedra lá e ficamos lá, nada, e as ondas só embolando nossas iscas e tal, e nossa, meu Deus do céu, né? Daí tinha uma pedrinha mais lá embaixo, assim, a gente, vamos ali, vamos. Daí desceu eu e ele, jogamos, não deu nada também. Tá, vamos voltar. Daí a pedra, ela inclinadinha assim. Só que daí que eu fiz? Eu vou subir correndinho, né? Subir aqui, subo ali. Quando eu botei o pé na pedra assim, meu pé cheio de areia, né? Eu de chinelo, o que aconteceu? O pé escorregou, passou na pedra. Pum. Arrancou a tampa do meu pé aqui embaixo assim, fiquei quase sem dedo. Aí eu falei, pronto, aí maravilha, né? Eu tava, tipo assim, longeão de casa, uns 20 minutos andando de casa, e tava lá com o pé tudo sanguentado, 6 horas da manhã, não tinha nada aberto. Daí, falei, pronto, né? Acabou minhas férias, né? Primeiro dia de férias, acabou com o pé, já era, né? Vou fazer o quê, né? Mas daí eu tava em paz, assim, eu falei, não, aconteceu isso, foi a vontade de Deus, se fosse hoje eu ia ficar mais bolado já, mas foi a vontade de Deus, sei o que e tal. Fiz curativo no meu pé, lá, coloquei o pé para cima, fechei no meu quarto. Aí bateu a tristeza, falei, primeiro dia, Deus, primeiro dia, eu nem entrei na água, eu molhei só o pé esquerdo, só que é o que dava, né? Daí beleza, falei, Deus, aquela coisa de crente novo, né? Deus, fala comigo, eu vou abrir a Bíblia aqui e você fala comigo, beleza? Às vezes eu falo beleza para Deus e acho que Ele falou beleza, é sério. Falei, beleza, peguei aleatóriozão, assim, pode vocês acreditarem em mim ou não, né, mas aleatório, você abria assim, pá. Aí o primeiro texto foi Mateus 24, li e tal, abri e colocava o dedo assim, tá ligado? Li e tal, falei, Apocalipse, né, massa, né? Jesus falando Apocalipse, beleza. Outra, né, pensei nada a ver, né? É uma coisa, sei lá, né? Abri de novo, pá, daí abri tipo assim, aleatóriozão, caiu Apocalipse. Tá aí falando de volta. Falei, eita. Falei, tá, vou de novo, vou abrir mais no meio, né? Tá, Daniel. Daí eu falei, não. Falei, aí tem coisa, cara. Daí eu falei, cara, eu vou orar, né? 3 vezes. 3 vezes é. Fechei o olho, comecei a orar. Falei, Deus, tem alguma coisa que o Senhor quer me falar, né? Sei lá, vou morrer, não sei, alguma coisa assim. Cara, foi um dos dias mais doidos da minha vida. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu sei explicar o que aconteceu, mas eu não sei explicar como aconteceu. Eu estava sentado de perna de índio assim, com a perna ruim para cima aqui. E eu estava sentado, e eu estava orando, né? Tipo, comecei a orar, simples. Parece que o meu olho abriu assim.
E eu vi mesmo, coisas que eu nunca achei que eu fosse ver. Eu não sei explicar bem, talvez não pareça muito claro, mas assim, era uma paisagem, parecia uma baía bem grande, sabe, tipo baía de praia assim, muito grande. E tinha duas pernas gigantes assim, uma na terra e uma na água. Gigante. O céu estava, sabe quando acontece, quando está acabando o dia, que fica o céu meio laranjadão assim? Só que era mais laranja assim, era quase meio vermelhão. Estava escuro, meio claro, não sei explicar. E tinha a lua bem em cima, grande assim, bem vermelha, cor de sangue assim. E eu lembro muito claramente que a gente dos jovens da igreja, eu não creio que essa palavra já acabou, porque acho que até Jesus voltar, ela continua. A gente estava tranquilão, tipo as paradas acontecendo assim, tipo, uma perna gigantona assim e tal, duas pernas gigantes, porque que simboliza a perna do anjo, uma perna na terra, uma perna no mar, que nem diz no texto, não lembro qual texto, podia ter pesquisado. A lua de sangue simboliza os últimos dias, o céu escuro, porque a palavra de Deus diz que o céu vai perder o brilho, tudo claro, que era aqueles últimos dias. E a gente estava tipo, de boa, tá, vamos fazer as paradas, tá, vamos sair, vamos fazer aquilo, não sei o que. E aconteceu, isso não demorou muito, foi rápido, mas aconteceu que de repente a gente se ligou, pá, nossos olhos abriram, a gente estava junto e a gente olhou e falou, mano, está acontecendo? A gente precisa se despertar, a gente precisa começar a correr, a gente precisa começar a fazer. E quando a gente se ligou do que estava acontecendo, Deus não se agradou disso. Não que ele não tenha se agradado a gente entender o que estava acontecendo, mas por a gente ter demorado para entender o que estava acontecendo, por a gente ter ficado todo esse tempo sem entender. E isso me fez lembrar do texto aqui que a gente está lendo, que no tempo de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, como se nada tivesse acontecendo, e de repente, pum, veio. Todo mundo morreu afogado, no caso, no tempo do dilúvio. Eu acho que essa visão foi uma das coisas mais impactantes da minha vida. Eu tenho certeza que não foi um sonho, porque eu estava acordado. Eu tenho certeza que não foi uma imaginação minha, porque eu vi claro, como eu estou vendo aqui, assim. Eu vi cores, eu vi tudo. Foi uma das coisas mais impressionantes, tanto que eu sentei na cama e eu fiquei sem reação depois que acabou. Eu fiquei impactado com aquilo que aconteceu. Eu não contei para ninguém durante muito tempo, porque primeiro eu achei que ia ser muita presunção minha, falar, Deus me mostrou os últimos dias e falou que está todo mundo errado aqui. Eu falei, não vou falar isso. Depois de um tempo eu contei para uma pessoa e a pessoa falou, cara, ora, guarda isso, na hora certa você fala. E aquilo me impactou de tal forma que depois de um tempo eu contei numa vigília até, se não me engano, mas isso Deus me faz lembrar sempre, falando, olha os sinais, olha os tempos, às vezes vocês estão alheios, vocês não estão prestando atenção, vocês não estão vivendo esses dias como se eu fosse voltar a qualquer momento. Pensa a diferença da vida de Noé e a vida da galera que estava lá. Noé estava esperando, cara, vai chover, acho que hoje talvez chova. Deus não avisou, vai chover tal dia aí, se prepara. Deus falou, vai chover um dia, bota os bichos lá, prepara esses bichos enfileirados aí, que uma hora vai chegar. Então Noé estava o tempo inteiro preparado. Depois que ele terminou a arca, depois que ele cumpriu com aquilo que ele tinha que fazer, ele se preparou para o dia que viria. Nós temos que ser essas pessoas preparadas. Nós temos que estar preparados todos os dias. Nós temos que viver esse dia de hoje como se fosse o último dia, porque pode ser que ele seja o último dia. E aquela velha pergunta que sempre ouve, se hoje você tivesse certeza que fosse o último dia, o que você ia fazer? O que eu ia fazer? Essa pergunta me tira o sono. Eu não sei o que eu ia fazer. E eu ia ficar maluco, eu ia sair, sei lá, gritando no meio da rua, ia ligar para todos os meus parentes, não sei. Mas eu ia tentar dar um jeito de falar de Jesus para o máximo de pessoas que eu conseguisse. Eu ia tentar cumprir a vontade de Deus o máximo que eu conseguisse no menor tempo possível. E acho que essa tem que ser a motivação dos nossos corações.
Essa tem que ser a motivação dos nossos corações. Primeiro, de que o dia está chegando e nós temos um dever a cumprir com as pessoas que estão à nossa volta, e de que nós devemos esperar esse dia com alegria, não com medo, não querendo ganhar algo a mais, mas porque o nosso noivo está vindo, porque o nosso noivo vai vir. A palavra de Deus diz que assim como o raio sai do Oriente para o Ocidente, ele vai vir assim, pá. E aí? Será que a gente está pronto para esse dia? Será que eu estou pronto para esse dia? Então assim, eu sei que é uma palavra não tão, motivadora, mas essa é a palavra de Deus. É isso que nós devemos desejar, que Ele volte, porque Ele vai vir. Ele vai vir. O mundo está acreditando que Ele não vai vir. O mundo está dizendo que não existe céu. O mundo está dizendo que não existe uma continuidade para a história. Mas Ele se revelou a nós e disse: eu vou voltar. E deu alguns sinais para a gente dizendo: vai acontecer isso, vocês ouvirão rumores de guerra, vocês verão desastres naturais, a moralidade humana ia cair lá embaixo, todo mundo vai ser que nem no tempo de Noé. E o que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer de melhor? A gente vai ficar alheio, comendo e bebendo? Lógico que não vamos parar de comer e beber, mas nós precisamos ficar espertos, antenados no tempo que nós estamos vivendo. Eu creio, e é um pensamento meu, que Israel está muito envolvido nisso tudo. Israel tem um papel importante nos últimos dias. Fica de olho em Israel, ora por Israel, olha o que está acontecendo lá. Aconteceu alguma coisa, se liga. Aconteceu alguma coisa aqui no Brasil, aconteceu alguma coisa em outro lugar, fica esperto, não fica alheio, esperando como que nunca vai acontecer. Às vezes nós tratamos a volta de Jesus e a cruz como se fosse um mito, como se fosse uma história contada para explicar alguma coisa para a gente, mas não importa. Tipo, a gente contou essa história só para dar um sentido para a humanidade, mas na verdade não é. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como se fossem mitos. Já viram o mito? Tem o mito do vinho. Como é que nasceu o vinho? Como é que tal coisa aconteceu? Não, a volta de Jesus vai acontecer da forma que a Bíblia está dizendo. Se a lua vai virar sangue, vai virar sangue. Se o céu vai rasgar no meio, vai rasgar no meio. E nós devemos esperar todas essas coisas ansiosos. Amém? Quero que você fique de pé. Vamos orar.